Olá, agora nós iremos falar da aula 6, são os tipos de texto, narração, descrição e o texto dissertativo, argumentativo, e muitos teóricos falam também do texto injuntivo, que é o texto que instrui o leitor, como por exemplo a receita de bolo, a bula de remédio e o manual de instrução. Quando me refiro ao texto narrativo, é o texto que conta, narra uma história por meio de elementos da narração, que são, por exemplo, o narrador, que é aquele que conta uma história. O narrador ele pode ser narrador personagem, que é o narrador que conta em primeira pessoa e participa da história. Nós temos também um narrador observador, que é o narrador que conta e não participa da história, ele conta em terceira pessoa. E por fim nós temos o narrador intruso. O que é o narrador intruso? É o narrador que opina, que entra na história sem ser muitas vezes convidado. Esse narrador intruso é o narrador que mistura a terceira pessoa com a primeira pessoa. Além do narrador, nós temos também o personagem. O personagem é o elemento da narrativa, que é o personagem que participa da história como principal, que pode ser chamado de personagem protagonista, e nós temos também um personagem antagonista, que ele pode ser considerado o vilão dessa história. Além desses dois elementos da narração, nós temos também o espaço. O espaço é onde acontece essa história, o ambiente, o contexto. Nós temos também o tempo. O tempo ele pode ser cronológico, pode ser marcado pelo dia, pelo horário, por século, décadas e também pelas ações cronológicas dentro da narração. E nós temos o tempo psicológico, que é o tempo que trabalha o comportamento, as características psicológicas desse personagem. Além desses elementos, nós temos também um clímax, que é o momento bem tenso dessa história, e por fim o desfecho, que é o final dessa história. Todo texto narrativo ele apresenta uma progressão temporal, ou seja, o tempo na narração ele não é estático, ele evolui. Assim, há uma anterioridade e uma posterioridade nesse texto narrativo. A descrição é um texto que descreve. Eu posso descrever pessoas, eu posso descrever objetos, paisagens, a própria natureza, sentimentos, comportamentos, enfim. Vários itens podem ser descritos dentro dessa tipologia. E essa descrição ela pode ser objetiva. O que é uma descrição objetiva? É aquela descrição por meio de uma linguagem denotativa, que é a linguagem real, que apresenta veracidade desses fatos por meio da descrição. E a descrição subjetiva, que é a descrição por meio da linguagem figurada ou conotativa, que trabalha por meio da metáfora, por meio de figuras de linguagem. Então, quando eu falo de uma descrição subjetiva, eu posso lembrar, por exemplo, quando Machado de Assis descreve Capitu com os olhos de ressaca. Isso é uma descrição subjetiva. A característica importante, marcante da descrição é o tempo simultâneo. Toda descrição, o tempo é simultâneo. O que quer dizer isso? As ações elas acontecem em um só tempo. O tempo ele é estático, ele é parado, por isso que ele é simultâneo. Além disso, nós temos também o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele fala sobre um determinado assunto usando argumentos para convencer o leitor. Esse texto ele precisa ser por meio de uma linguagem denotativa, que é real, porque você precisa argumentar, convencer o leitor por meio de uma veracidade dos fatos. E você argumenta, comprova com credibilidade a sua tese, que é a sua ideia central desse texto. O texto dissertativo argumentativo, ele precisa de argumentos por meio de
citação literária, citação filosófica, citação de vários autores renomados da área que você está abordando. E a estrutura de um texto dissertativo é a introdução, que apresenta o assunto, desenvolvimento, você vai apresentar as ideias e comprovar, e por fim a conclusão, que você vai encontrar uma proposta de intervenção sem ser utópica. Esta foi a aula 6 sobre tipos de texto.